gente. Bom dia, Bom bom dia. dia. Bom dia. Vocês esperaram um pouquinho aí, né? Mas a gente vai fazer valer, promete. A gente conversou bastante lá ali no camarim, a gente vai mudar muita coisa que a gente tinha pensado, porque tem muita coisa boa, a Carla vai alimentando a gente, mas eu acho que de uma das coisas que surgiram ali no camarim foi uma proposta dela ler um texto para abrir o nosso, que é o Fragmentos do que não se pode ter por inteiro. Então, Carla, eu acho um privilégio sempre escutar o autor lendo o próprio texto, então vamos ter esse privilégio agora no palco. Bom dia. Bom dia. Eu vou ler um texto para vocês que eu escrevi a convite da Rosisca Oliveira. Ela edita uma revista da ABL e ela me pediu para escrever sobre o meu processo criativo. Então, eu fiz esse texto e eu queria começar essa manhã, eu não estou conseguindo ver daqui, não consegui localizar, mas eu queria dar um bom dia especial para Cristina Cortez e Márcia Lima, são diretoras de criação da Lápis Raro, e são minhas leitoras de primeira mão, antes de eu publicar meus livros, elas leem. E elas fazem meus livros serem melhor do que quando eu termino. Elas me ajudam a fazer isso ser melhor. Então, queria dizer que elas estão aqui sentadas comigo nesse momento. Bom, fragmentos do que não se pode ter por inteiro. Talvez, ao me ler, você possa acabar o que comecei. Entrego meus rascunhos. Eu escrevo. Aceito essas palavras juntas que, ao serem ditas, abrem parágrafos, fragmentos de um processo criativo que não se deixa de secar. Eu e escrevo. Duas palavras enormes, dois rios que nascem no mar, percorrem a medida dos acontecimentos e desaguam na fonte da minha vida. Imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo. Às vezes, a agônica escolha, as palavras pesam como se fossem um dicionário completo, capa dura, em letras mínimas, sem ordem alfabética. Todo o significado possível está lá, não sei onde. Antes da palavra, o nome de todas as coisas é desamparo. As nuvens também me rondam, e eu só posso chovê-las se estiverem encharcadas. Precipito-me. Onde não há borrachas ou teclas delete, conjugo verbos hostis: abandonar, rasgar, rasurar, desistir. Mas se levo adiante as águas, não há quem me impeça de lavrar. Lavrar é bordar. Descobri há pouco esses sinônimos contrários. Um quer minhas mãos pesadas, o outro as quer leves. Eu quero a linha que atravessa do direito ao avesso das coisas, inchada. Essa linha que nos mantém a salvo das coisas separadas. Luz e sombra. Minha árvore frutífera. No exato instante em que escrevo, sou o Atlas, que carrega o firmamento, e não a terra, todas as estrelas sobre meus ombros, mas só posso avistá-las na escuridão da luz que não me alcança. Sim, o escuro é uma luz distante, está vindo. Eu escrevo, aceito esse tempo presente indicativo de um ato contínuo. Os acontecimentos me mordem, anárquicos. O acaso me inspira. O fugidio me pesa uma carreta de minério sobre o peito. Montanhas inteiras dentro dela. Meu quintal se esvai sobre rodas. Todo aquele que escreve vem de alguma infância.
a palavra mais antiga de todas. Mal a reconheço, tanto tempo eu não a via. Escrevo saudade todo dia. Do nada vou sendo feita. Meu sistema nervoso é tecido em dedos de prosa. Tenho a plasticidade de ser o que digo, de ser o que ouço, de ser os sons de todas as vozes que vieram antes e viraram corpo. Meu corpo. Por vezes, a voz que o ouvir me deu desafina. Eis a perturbação, piaba que a água profunda cospe. Eu a persigo. Ela escorrega. Eu a noto. A fenda, a falha, a louça lascada. Meu espaço de manobra é a imperfeição. Eu escrevo com o assombro de que homens batem em mulheres há séculos, mais de milênios e ainda. Quando querem chamá-los de monstros, eu escrevo homens. Quero dar a eles nome e a mim esperança. Contra monstros, nada posso. Eu escrevo para reiniciar meus olhos quando se acostumam com a penumbra, mas também para passar o tempo, experimentar vidas, fazer rascunhos com tédio, rituais de pagelança e peleja, oração, desperdício. O que eu escrevo não bate pregos, não recicla lixo, não agoa plantas, não acerta contas. O papel repleto de palavras não é sequer mais útil do que o papel repleto de rasuras. Insisto em descobrir se creio, luto com Deus e perco, e que tudo mais vá para o inferno, menos o belo. Aprendi a cantar antes de escrever. O som é a alma da palavra, o ritmo, minha correnteza. Vou e fico presa. Busco a virada, naipes, repiniques, ar. Sem samba, não dá. Eu escrevo porque li, leio e lerei. E os que mais amo e amarei são os que vi tomarem liberdade por escrito. Fizeram o melhor e o pior de nós se abaixar até vermos nossas entranhas. A mim inspira olhar com olhos que não são meus. Outros olhos que tiram a poeira do que vi ontem e me fazem ver pela primeira vez, outra vez, o ovo, novo, de novo. Sons de Arnaldo Antunes que sonhei uma noite dessas. Nem tudo depende de mim quando escrevo. Procuro a palavra enquanto durmo. Meu único silêncio possível é encontrá-la. Noites viram dias e eu me viro, dou de cara com ela e ela explode um frescor inesperado em mim. Sei que achei a bendita porque meu corpo fala, a carne se faz verbo. Meu tormento murcha, como um balão ao calor da mínima chama. Constato, não se pode escrever sem um corpo incendiado. Uma nesga de luz entra pela janela e se deita sobre o lençol. Faço amor com o sol. Se me perguntam, como nasce uma história? Lembro-me de uma mulher que me veio à mente enquanto o desejo de conhecê-la tomou meu coração. Nasço com ela. O rapaz desajeitado, alto e magro, com pernas desencontradas e mãos suando, fala o beijo que cometeu. Eu o escuto e escrevo sobre borboletas, triscando o néctar de um amor que começa. E assim vou indo. Quando menos espero, bateio um diamante entre pedras. E por um instante, a minha vida está completa. Nasci em 1964, em Belo Horizonte, filha de um erudito matemático e de uma mulher sábia, de olhos e mãos encantadas, que mal completou o fundamental. Cresci entre razão e emoção, entre cidade grande e interior, entre crer e questionar. Enquanto fazia um curso superior de matemática na Universidade Federal de Minas Gerais, embora tivesse facilidade e interesse,
fui ficando triste. As linguagens artísticas me faziam falta. Cantar, compor, escrever, pintar. Mas ser artista assim de verdade, no oficial da palavra, era algo perigoso para meus pais religiosos. E enorme demais para mim. Ainda é imenso. Sempre me soa pretensioso. Fui ser publicitária, larguei a matemática sem trancar matrícula, movimento radical para uma libriana, e trouxe a alegria das linguagens artísticas para perto. Há 35 anos, faço a direção criativa da Lápis Raro, junto com essas outras mulheres maravilhosas. Uma agência de comunicação da qual sou sócia. Em 2014, já mãe de 2 filhos e no 3º casamento, publiquei meu primeiro romance, Tudo é Rio, depois veio A Natureza da Mordida e Véspera. Se dependesse de mim, eu gastaria mais do que 7 dias para criar um mundo. Levaria, de propósito, a vida inteira. Obrigada. Vamos lá, Beta, quer fazer? Estou emocionadíssima. De verdade, eu me emocionei. Porque assim, você me emocionou desde o primeiro instante que eu vi seu livro assim, numa livraria. O título me pegou muito. E agora, ouvindo você lendo esse texto, eu já tinha lido. Mas eu fiquei muito emocionada. Então, primeiro de tudo, obrigada. E que bom dia que a gente está começando agora, assim, é muito gostoso, assim, essa poesia, essa força com as suas palavras, assim. Não sei nem por onde começar, mas como eu fiz uma colinha aqui, eu vou tentar aqui achar uma pergunta à altura do que você trouxe para a gente aqui agora. Vou começar porque acho que a gente já estava bastante assim conversando nos backstages. E aí a gente combinou, né, a gente começou a entender que o nosso papo aqui é também para um lugar de um paralelo também entre um autoral e a publicidade, né, esse lugar que a gente aqui hoje está celebrando também. Então, eu vou começar com uma pergunta aqui que parece simples, mas o que te levou a escrever o primeiro livro? Sendo essa mulher que começa ali, né, teve toda essa trajetória, tem a agência de propaganda. Como é que foi essa história? Bom, como eu contei um pouquinho aqui no meu texto, eu sempre tive muito perto dessas linguagens artísticas desde muito nova. Quando eu tinha 9 anos, eu ganhei um violão e comecei a compor, e a minha relação com a palavra veio muito através da música. E depois vivi toda essa trajetória, passei pela matemática, e quando cheguei na publicidade, fui muito atrás dessas linguagens, porque nós publicitários, temos uma relação muito próxima com a arte, com as linguagens artísticas. É impressionante o virtuosismo que eu vejo nos profissionais de comunicação e publicidade. Pessoas que são muito boas com a palavra, com contar histórias, com imagens, com fotografia, com estética. Então, a ferramenta do nosso fazer é a arte. E isso me alimentou por muito tempo, nos trabalhos ali na agência, mas, numa certa altura, eu senti necessidade de estar exercitando uma sonoridade que eu estava escutando, algumas frases que vinham na minha cabeça, pedaços de cena, pedaços de história. E eu comecei a escrever muito despretensiosamente. Eu não tinha noção de que eu escreveria um livro. Eu não sabia que seria um livro, eu não sabia se seria um conto, eu não sabia se seria um exercício de linguagem que eu abandonaria. E comecei a fazer esse exercício e, num determinado momento, escrevi
Quem leu Tudo é Rio. Quem leu Tudo é Rio? Pois então, num determinado momento, numa cena do livro que começava contando uma outra história, eu escrevi uma cena tão brutal, tão violenta, que essa cena me paralisou e eu fiquei 14 anos sem escrever. E só depois voltei para aquilo, depois de ter vivido muitas coisas, inclusive a experiência de ser mãe, a maternidade, é que eu voltei para o livro, e aí isso foi um transbordamento. Durante 8 meses, eu escrevendo todos os dias, de uma forma muito intensa. Eu cheguei a escrever trechos do livro num set de filmagem, né, porque a gente sabe que demora, a gente vai trocar a luz, aí aquilo demora. Então, eu estava tão... aquela voz estava tão intensa dentro de mim, que foi um jorro mesmo, escrito na ordem que o leitor lê. Então, não tem não, para mim, não veio dessa maneira, como uma decisão. Vou escrever um livro. Mas como uma atenção, uma disponibilidade a um processo de escuta. Ou seja, tinha alguma coisa querendo ser dita, e eu topei escutar. Acho que é mais ou menos isso. O instinto feminino. Uma voz, uma coisa querendo acontecer. E muitas vezes a gente ignora, ou a gente, né, joga para o lado, ou a gente acha que aquilo não vai dar em nada, para que fazer isso? Mas eu tenho muito gosto em fazer isso para nada. E foi mais ou menos assim que começou. Eu acho que eu já posso até pegar um gancho assim, do que você trouxe, né, e da pergunta da Beta, sobre a sua história, assim, né, essa dualidade entre publicitária e autora, né? O que você percebe assim de semelhanças e diferenças nesse processo? Porque assim, a minha opinião, a minha percepção, não sou autora ainda, gostaria. É o seguinte, que na publicidade, eu acho que a gente, na maioria das vezes, está criando por uma demanda do outro, né? O cliente, precisamos responder a um briefing, temos um prazo X e tudo mais. E nesse teu processo de escrita, imagino que seja você respondendo a um desejo seu, foi isso que você falou, isso veio, você precisou responder, isso virou um texto, virou um livro, e tomou essa proporção toda. Então, o que você percebe assim de diferenças e semelhanças nessas duas formas criativas, sabe? Eu vou usar um texto do Marcel Duchamp, que o Luiz Erbini, artista plástico, publicou num livro que ele tem, que é super bacana, que ele fala uma coisa chamada coeficiente artístico. Ele dá um conceito quase que aritmético, matemático, para o coeficiente artístico. E ele diz o seguinte: um artista, ele, entre a intenção dele de dizer alguma coisa e a realização dessa coisa, existem várias decisões, existem várias escolhas, sofrimentos, camadas de inconsciente que vêm à tona, de maneira que, quando ele entrega aquilo, existe um intervalo entre o que ele pretendia fazer e o que não foi conseguido, né? Ele pretendia uma coisa, não foi. É como se o não expresso, existe uma relação entre o não expresso, mas pretendido, e aquilo não intencionalmente expresso. Ou seja, existe uma camada de inconsciente. A isso a gente chama de subjetividade, né? Quanto mais distante a minha intenção daquilo que o leitor percebeu, maior o espaço, maior o coeficiente artístico. Essa é mais ou menos a conta. A publicidade tem que ter coeficiente artístico 0, nesse sentido. Não no domínio da ferramenta artística, da linguagem artística, mas no intervalo da subjetividade. A intenção do publicitário tem que ser percebida. Você tem até espaço para o subjetivo num trabalho publicitário, desde que aquilo que você quer que o outro compreenda,
que o outro escute, Exato. que o outro saiba, tem que estar ali garantido. Na literatura, não. É o espaço absoluto da liberdade, porque precisa ser o espaço de liberdade do autor e precisa ser o espaço de liberdade do leitor. Então, fundamentalmente, essa é a diferença. Se o publicitário, para criar, tem que levar com ele para a mesa o público com quem ele vai conversar, né? Justamente porque ele precisa saber conversar, porque ele precisa saber se fazer ouvir da forma como ele deseja, o autor não. O autor precisa se fechar no seu desejo, na história que ele quer contar, e ele precisa deixar o mundo do lado de fora. Ele não pode levar com ele. Se ele levar com ele o leitor, o recado, qualquer coisa que ele leve com ele, ele vai fazer uma obra que não é dele, vai fazer uma obra tentando responder ao desejo do outro. E aí a autoria Pode se perder, né? fica prejudicada. Legal. Você deu em recentes entrevistas, você falou que você não é uma escritora, artista de literatura e criativa que anota referência. Né? Você não é aquela que fica anotando as referências, tudo que você vê para você usar depois. Você acha que isso torna a sua escrita mais visceral, mais intuitiva? Como que você acessa? Porque, obviamente, você fica colhendo referência, mas você não tem esse processo. Eu também invejo que as pessoas têm aquele monte de pastinha, sabe? Com referência de tudo. Eu não sou também essa pessoa. E como que você acessa isso? Como que você, no teu processo criativo, como que você acessa as suas referências? Assim? Como que ela vem? Na verdade, é um pouquinho diferente. Assim, ok, porque existem dois tipos de... Bom, aqui dando uma classificação bem rasteira. Assim. Existem dois tipos de autores. Aquele autor que é um autor de composição. Então, você pensa Humberto Eco quando fez Em Nome da Rosa. Ele foi lá, ele desenhou a planta do mosteiro, ele pensou profundamente em cada personagem, ele trabalhou o que a gente chama a persona, em profundidade daquele personagem, o contexto histórico, as informações de época, tudo. Né? Ele investigou tudo e fez uma composição. Só depois ele começou a contar a história. Eu não sou assim. Eu não sou uma autora de composição. Eu sou mais uma autora de improviso. Durante muito tempo, a ideia de improviso me incomodava, porque parecia um despreparo. Né? Quando a gente está despreparado, a gente fala, improvisei alguma coisa, como se a gente fosse pego de surpresa, né? Com uma visita que chega e você improvisa lá um creme crack com, com manteiga, né? Para servir. Mas, assim, o improviso é uma ideia muito bonita na música. Porque, ao contrário do despreparo, ele pressupõe um conhecimento profundo do instrumento. Então, ele pressupõe que você conheça muito o instrumento que você está tocando, que você conheça os territórios onde você pode ir, qual tonalidade, quais lugares ali naquele instrumento você pode ir. Então, é como se você tivesse que ter um chão para poder voar. Né? E eu comecei a entender que é um pouco isso. Assim, eu tenho uma facilidade, quando estou no meu processo de escrita, de deixar um improviso vir com um certo chão daquilo que eu pretendo, com uma certa lógica, quase que matemática, para não deixar um fio solto, para ir lá. Então, é muito mais nesse sentido. Né? As referências a gente não escapa, elas estão aí, elas sempre são. Mas, assim, o meu processo não é muito de sentar, compor, desenhar cada personagem, o que ele pode fazer ou não. Eu parto do acontecimento. Quando estou fazendo um livro, eu não tenho uma intenção assim, vou escrever sobre
violência, vou escrever sobre isso, vou dar um recado, quero pautar uma coisa assim assado. Eu vou escrevendo muito a partir do acontecimento. Pô, aquele sujeito, aquela personagem específica fez isso. O que veio antes? O que vem depois desse acontecimento? Então, a minha história, ela vai desembolando a partir do acontecimento, assim, que é olhar para aquela personagem, para aquele acontecimento. E muitas vezes a gente esbarra em questões universais, meus livros esbarram em questões universais, não porque eu tenha tido a intenção de fazer isso, né? Mas porque a história particular daquelas pessoas, muitas vezes, são atravessadas por questões universais. E, por isso, talvez isso vá para os meus livros também. Carla, deixa eu aproveitar aqui. Desculpa, quer falar, Dan? Não, só estava completando. Acho que pegando um pouco também em isso que você está contando aqui para a gente, eu acho, né, essa sensibilidade que você tem na escrita, que é super provocadora, né, ela desperta muita coisa, assim. Eu fiquei ontem pensando assim, tem alguma coisa assim que você não escreveria jamais, assim? Olha, eu acho que as duas coisas fundamentais para os autores, para os publicitários também, é curiosidade e imaginação. A gente, assim, o autor, tudo aquilo que eu for capaz de imaginar e tiver curiosidade a respeito, eu acho que eu posso escrever sobre todas as coisas que me afetam. A questão tem certas coisas que será que eu sou capaz de imaginar? Então, são esses limites, ou aquelas coisas que eu, de fato, não consigo, talvez, imaginar, ou eu não tenha uma vivência. Por exemplo, Tudo é Rio, quando eu parei, eu não era mãe. É uma história sobre que é muito atravessada pela maternidade. Aliás, todos os meus livros são muito atravessados pela maternidade. Eu não era mãe. Talvez eu tenha esbarrado num limite ali, que só foi possível retomar depois que eu me tornei mãe. É uma vivência muito profunda, a maternidade, que redimensiona muitas coisas na vida de uma mulher. Sabe? Aumenta tudo, aumenta os medos, aumenta a impotência, aumenta a coragem, aumenta as dúvidas. Então, eu não era capaz mesmo de imaginar. Teria sido um livro pior, eu acho. Sabe? Então, eu precisei viver a maternidade e isso foi... então, tem a ver com isso. Tudo aquilo que eu for capaz de imaginar e que eu tiver curiosidade, eu acho que eu posso escrever. Mas tem coisas que eu acho que eu ainda não sou capaz de imaginar. Boa. Bom, eu tenho uma pergunta agora mais trazendo para essa coisa do seu processo de pesquisa e levantamento de referências e tudo mais. O tema do festival do clube desse ano é Aqui é Brasil, né? E aí eu fiquei pensando, assim, imaginando como esse teu processo de pesquisa para representar vários Brasis nos seus trabalhos, né? Assim, eu acho que a gente não fala de uma cidade específica, de um lugar específico. Por exemplo, quando a gente está falando de Tudo é Rio, a gente não sabe onde se passa, não aterriza ali. Porém, tem muitas dinâmicas e muitas situações que acontecem que a gente vê que é muito Brasil. E aí eu queria entender como que é esse teu processo de pesquisa, assim, para essas situações que você vai trazer, como que você vai representar, as palavras que você vai usar, os termos, como que isso acontece, assim? Na verdade, não acontece. Outro dia, eu estava pensando sobre isso, eu tive a alegria imensa de fazer uma mesa na Bienal do Rio agora, com o Walter Ugumãe. E a gente, para se preparar para essa mesa, a gente teve uma conversa muito bacana antes, assim, online, para preparar esse encontro nosso. E o Walter Hugo falou assim, eu não pesquiso nada. Ele falou, eu não sei pesquisar, eu não pesquiso nada, eu quero sentar e escrever, eu quero...
eu também não sou muito, quer dizer, na Natureza da Mordida, como eu tenho uma psicanalista, uma das personagens muito importantes no livro é uma psicanalista, eu tive que me haver muito com a linguagem dela. Para conseguir imaginá-la, eu tive que estar ali muito dentro. Se aproximar desse universo. Né? Mas, quando você traz a questão, isso aqui é Brasil, o que eu acho interessante, que quero dizer com imensa alegria, em 2021, eu fui a segunda autora mais lida, o primeiro autor mais lido foi o Itamar, uma pessoa maravilhosa, que não é do eixo Rio-São Paulo. Eu também não sou do eixo Rio-São Paulo. Em 2023, agora, eu sou a autora mais vendida, mais lida, supostamente, espero que as pessoas estejam comprando e lendo. Eu sou a autora mais lida até agora, no Brasil, e aí eu sou geral, a autora mais lida, de autores nacionais. Isso é muito precioso para mim, porque eu não faço parte do eixo Rio-São Paulo. Minas é Brasil, Nordeste é Brasil, Norte é Brasil, Centro-Oeste é Brasil, Sul é Brasil. E é muito legal a gente ver tudo isso acontecendo. Então, por que está acontecendo? Qual é a pesquisa? É estar imersa. É estar imersa em uma realidade diferente, é ter crescido com uma relação profunda com o interior de Minas, ouvindo essas sonoridades e tratando de coisas que mostram quantas ondas existem convivendo no Brasil. A nossa onda, pessoas que estão nesse lugar, pensando inteligência artificial, pensando linguagem, pensando tecnologia, pensando tantas coisas, e você vai lá para o interior de Minas, a meia hora, 1 hora de Belo Horizonte, e você vai encontrar uma realidade completamente diferente. Você vai para uma Serra do Cipó, ali perto de Belo Horizonte, e convive com pessoas que mal saíram dali, e que tem uma linguagem que Guimarães Rosa ouviu maravilhosamente bem. Ele botou o ouvido dele nessa maneira de contar as coisas, de dizer as coisas, de acessar uma sabedoria da vida, do cotidiano, usando como metáforas as coisas simples, que estão ali, não acadêmicas. Então, isso é Brasil. Né? É assim que a gente traz, talvez, para as obras literárias. O Itamar fez isso lindamente, né? Ouvindo as histórias que fazem parte da vida dele, da experiência dele. Então, eu acho que é assim. A beleza da diversidade está, né, exatamente nesses corpos que viveram coisas diferentes e que, por isso, produzem sentidos de uma maneira absolutamente própria. Né? Eu acho que essa é a beleza da... Sim. Eu acho que aí a gente começa a ver a importância também da descentralização de narrativas, né? Sim. Como que a gente descentraliza isso e começa a ouvir outras histórias, né? Sim. Ter contato com outras histórias. Sim. Eu acho que é muito importante isso, inclusive para a publicidade. E hoje, a gente leva né? um susto, como elas são universais. Exatamente. Como, de repente, isso fez sentido para pessoas no Brasil inteiro. Eu estou vendo o Rio chegar agora em Portugal e estou impressionado, porque a força que isso está acontecendo lá. Você fala, como assim? E você isso lê? Fazer sentido aqui. Né? Eu estou com uma tradutora russa que está querendo fazer a tradução de Tudo é Rio para a Rússia. Eu falo, como assim? Parece que é uma história que alguém podia estar te contando, aqui, que você já ouviu, né? É algo, tem uma proximidade, então isso é muito bonito. E aí eu lembro de uma coisa que a gente estava conversando, nós 4, aqui atrás, né? Que quando toda essa onda tecnológica
começou, eu fui fazer um curso para tentar lidar com todo esse aprendizado, com essa quantidade de coisas. E eu era a pessoa mais velha desse curso, só tinha uma garotada e todo mundo muito à vontade com tudo que estava acontecendo. E, quando eu fui me apresentar, eu disse para ele, olha, eu estou aqui porque me interessa profundamente entender o que não muda. Entender o que muda, está essa loucura, todos nós estamos nos havendo com isso diariamente. Mas a minha investigação profunda, que vem da pedagogia, da biologia, da filosofia, é tentar compreender o que não muda. E é quando eu vejo isso atingir tantas pessoas em tantos lugares, com histórias tão diferentes, com níveis de urbanidade, escolaridade tão diferentes, eu falo, opa, tem alguma coisa aí da ordem desse lugar, sabe, de alguma coisa em nós, enquanto humanidade, que, de repente, a gente acessa através da linguagem, das histórias que a gente conta. Né? Maravilhoso. Ai, que pena. O tempo está acabando, que droga. Dá vontade de ficar aqui, né, perguntando. Eu acho que eu vou puxar um gancho, eu ia fazer uma outra pergunta, mas acho que vai ficar mais interessante saber esse sucesso de todo que você tem disse da Rússia. Ao mesmo tempo, você tem uma escrita de construção ali, de personagem, que não cai no moralismo barato do bem e do mal, e dá aquele poder supremo por bem fazer tudo. Você mostra ali uma complexidade do que a gente é, de fato. Você acha que isso traz, esse sucesso todo, tem um pouco a ver com o que você ouve nos clubes de leitura, por exemplo, né? As pessoas se reconhecem ali, tipo, nós somos essa complexidade toda, né? E você não chega a classificar ali, esse é mal, esse é bem, esse é mal porque ele fez isso. Ele tem uma trajetória inteira no livro ali. Todos os personagens seus têm uma trajetória que você fala, putz, essa pessoa que fez isso aqui, ela também é capaz de fazer aquilo. Né? E é um pouco, e eu acho que tem uma aderência, pelo menos para mim, me pegou muito. Falar, pô, é de fato que a gente é. Você acha que esse sucesso todo, por exemplo, chegar na Rússia, por exemplo, essa universalidade vem desse lugar também, daí? Eu acho que eu tenho feito muitas escutas por causa desse fenômeno dos clubes de livro, né? Tenho tido a oportunidade de ouvir as pessoas que leram, perceber diferentes reescritas, né? Porque quando o leitor lê, ele não ouve só a voz do narrador, ele não ouve só a voz das personagens, ele ouve todas as vozes que fazem ele ser aquele leitor particular. A história dele, as vozes que ele ouviu ao longo da vida dele, vão com ele para aquela leitura e ele reescreve isso, né? Então, eu acho que essa questão de um não maniqueísmo é uma questão que vem aparecendo muito. É muito reconfortante para todos nós que temos essas forças de bem e de mal, porque todos nós somos capazes de coisas legais e coisas péssimas, todos somos. É muito legal, é um conforto quando a gente percebe que o outro também é. Né? Que a gente não é um erro de fabricação, que a gente não se resume na parte ruim, a gente também não se resume na parte boa. Né? A gente tem todas essas potências aí lutando, né, e me interessa esse mecanismo. Como é que uma pessoa, talvez as potências positivas, elas passam a dominar, ou quando as potências negativas passam a dominar a história de uma pessoa, isso me interessa muito. Sabe, quais são as forças que trabalham nesse processo, né? Desde o primeiro momento que a gente chega no mundo, quem recebe a gente? Quais são os primeiros olhares, né? Quando a gente pensa, vamos pensar num país melhor. Eu sou muito amiga de uma especialista estou até na casa dela aqui em São Paulo, em educação infantil. A experiência dela é de 0 a 2 anos. Ela está andando em várias escolas públicas, tentando pensar isso, né? Quanta dor, quanto nos falta ainda para entender que é ali que começa a se desenhar, né, o mundo que a gente quer ou o mundo que a gente não quer. É ali,
nesses primeiros momentos, nesse olhar o mundo, nesses pactos civilizatórios, do que a gente quer para a gente, do que a gente não quer. Né? Então, eu acho que isso tem sido... a publicidade, ela não escapa desse lugar. Porque qualquer coisa, qualquer produção de sentido, ela é parte da educação, sabe? Ela é parte dos processos educativos. No sentido de que, como a gente aprende alguma coisa, né? Como a gente processa aquilo que é dito. Então, eu acho que a publicidade não escapa desses movimentos de ampliação de consciência, ela não escapa de todas essas questões que estão colocadas aí e que a gente tem que se haver com elas. Né? Perfeito. E agora? Já tem 2 minutos, 3 minutos. O que a gente faz lá para perguntas? Quer fazer uma última pergunta? Eu queria fazer uma última pergunta aqui, que eu acho vai. Tem a ver um pouco com acho que o que todos nós aqui fazemos. A gente trabalha muito com beleza, com empoderamento feminino, diversidade, inclusão, assim, e eu tenho muito assim, cuidado e consciência assim, quando eu vou fazer uma campanha em relação às mulheres, porque eu acho que a gente está num momento onde a gente, quer dizer, não está no momento, a gente hoje tem uma mínima consciência sobre a romantização, né, da vida das mulheres, assim. E quando eu sei o papel que a campanha tem naqueles momentos. Então, eu não quero fazer uma campanha onde eu vou influenciar de uma maneira que não condiz com o que a gente está falando hoje atualmente. Então, assim, quando eu li o Tudo é Rio, eu senti assim uma romantização da violência, assim, né, ali no livro, assim. E aí eu fiquei pensando, né, qual que é o papel da literatura nessas causas, assim, porque o papel na publicidade nessas causas, para mim, ele é bem rígido. A gente precisa ter uma consciência, uma responsabilidade muito grande, assim. Então, quando eu vi ali, aquilo me tocou e tipo, falei, nossa, olha como a Carla está escrevendo sobre a violência doméstica, né? Como você vê o papel da literatura nessas causas? Olha, assim, a publicidade, eu não tenho dúvida, e isso está acontecendo claramente. Outro dia, a gente foi selecionar algumas coisas assim de muito tempo atrás, sei lá, de 30 anos atrás, coisas que a gente não faria mais. E a gente pode olhar para isso assim, nossa, que péssimo, ou a gente pode olhar para isso com alguma alegria e dizer para a gente mesmo, poxa, eu hoje sou muito melhor do que eu já fui. Hoje eu tenho uma consciência que eu não tinha há muito tempo atrás. Então, isso é uma coisa muito boa. Né? Agora, a literatura é um espaço de liberdade. E ela precisa ser um espaço de liberdade. Porque ela escapa da condição de ser alguma coisa política, ela não escapa, mas ela não pode se tornar utilitária. Ela não é um livro didático. Ela não pode ser um espaço de boas práticas. Ela retrata o mundo, ela retrata as coisas, como as coisas acontecem, com as abordagens, com os encaminhamentos, que podem se tornar ocasião de discussão. Esse é o barato. Então, você escreve uma coisa, ela não é uma resposta, ela não é uma certeza, não é um livro de boas práticas, mas o legal é que ela pode se tornar uma ocasião de discussão. E é isso que pode acontecer. Mas, assim, os autores têm uma clareza de que, quando você vai para uma obra, querendo mandar um recado, querendo panfletar alguma coisa, ela pode não funcionar muito bem como literatura. Então, a literatura é olhar para aquela experiência daquela pessoa, com suas luzes, com suas sombras. Não é um lugar asséptico, sabe? É um lugar onde a gente, graças a Deus, pode olhar para o mal, porque a única chance que a gente tem de lidar com isso é olhando para isso. Muito bom. E agora vamos ter que encerrar, né? Infelizmente. A gente tem mais algum tempinho. Não sei se a gente tem alguns minutos ainda para a gente pode abrir fazer perguntas. Pergunta, de repente? Acho Dá que tempo já. ou não? Cadê a produção? Não, acabou.
Acabou, gente. Acabou. Obrigada, Carla. Obrigado.